Hoje nós vamos discutir alguns dos aspectos mais profundos da estrutura fundamental da mecânica clássica. Vamos começar com a noção de integrabilidade. A noção de integrabilidade está associada à possibilidade de se resolver explicitamente as equações de movimento de um sistema mecânico. Deixe-me tentar esclarecer melhor o que se entende por solução explícita. Comecemos, por exemplo, com o problema de uma partícula em uma dimensão sujeita a uma força conservativa. A conservação da energia permite expressar a solução da equação de movimento da seguinte maneira. Portanto, conhecida a função energia potencial, esta integral pode ser calculada e fazendo uma inversão, porque esta equação dá t como função de x, então efetuando uma inversão, obtém-se x de t, que é a solução da equação de movimento desta partícula de massa m que move-se em uma dimensão sujeita a uma força cuja energia potencial é v de x. Como a solução do problema aparece na forma de integral de uma função conhecida, então nós dizemos que a solução deste problema foi reduzida a uma quadratura, ou o problema foi resolvido na forma de uma quadratura. Quadratura é usada aqui como sinônimo de integral de uma função conhecida. Então, resolver um problema mecânico por quadraturas é expressar a solução do problema em termos de integrais de funções conhecidas. Então, um problema de uma partícula em uma dimensão sujeita a uma força conservativa é solúvel por quadraturas. Isso aqui é a integral de uma função conhecida e depois deve ser feito um procedimento algébrico de inversão para se obter a solução procurada x de t da equação de movimento. Para dar um outro exemplo, nós vimos que no caso do peão simétrico com um ponto fixo, há três quantidades que são constantes de movimento. Os momentos conjugados aos ângulos de Euler φ e ψ e a energia hamiltoniana do sistema. E nós vimos que também, no caso do peão simétrico com um ponto fixo, o problema é solúvel por quadraturas. Nós podemos representar a solução completa das equações de movimento em termos de integrais de funções conhecidas. Notem que neste caso aqui, do peão simétrico com ponto fixo, que é um sistema com 3 graus de liberdade, todas essas quantidades têm parênteses de Poisson zero entre si. Os peixes sempre têm parênteses de Poisson zero entre si, e como cada um deles é constante de movimento, cada um deles tem parênteses de Poisson zero com a hamiltoniana. Então, essas três quantidades, essas três variáveis dinâmicas, Pφ, Pψ e H, estão em involução. Variáveis dinâmicas em involução são variáveis dinâmicas cujos parênteses de Poisson entre si são zero. Então, eu vou definir isso de uma maneira mais formal. A definição precisa de variáveis dinâmicas em evolução é esta aqui. M variáveis dinâmicas, F1 até Fm, que depende das variáveis canônicas Qp, estão em involução se o parêntese de Poisson de quaisquer duas delas é zero. A importância da noção de variáveis dinâmicas em involução foi notada por principalmente Liouville. Liouville provou que se
um sistema hamiltoniano conservativo com n graus de liberdade possui n variáveis dinâmicas em involução, então a solução do problema pode ser expressa por quadraturas, ou seja, o problema é solúvel por quadraturas. Esse resultado de Liouville foi enriquecido por uma contribuição de um matemático russo chamado Arnold. E nós vamos, daqui a pouco, então, enunciar o teorema que hoje é conhecido como o teorema de Liouville-Arnold, precedido por uma definição formal do que vem a ser um sistema integrável.